Você já percebeu que, com o passar do tempo, as pernas começam a perder força? Aquela escada que antes parecia simples começa a exigir mais esforço. Caminhar longas distâncias dá cansaço. Levantar de uma cadeira ou do sofá fica um pouco mais difícil. E muitas pessoas acreditam que isso é apenas envelhecimento, algo natural e inevitável. Mas a verdade é que essa fraqueza nas pernas tem uma causa, e muitas vezes ela está diretamente relacionada à alimentação. O corpo depende de nutrientes específicos para manter os músculos fortes, os ossos firmes e as articulações funcionando de maneira adequada. E quando esses nutrientes começam a faltar, a musculatura enfraquece aos poucos, a circulação fica mais lenta e os movimentos começam a exigir energia demais. Não acontece de um dia para o outro, acontece silenciosamente, ao longo de meses e anos. A boa notícia é que existe um alimento simples, comum, fácil de encontrar e barato, que pode ajudar o corpo a recuperar parte dessa força e reduzir a velocidade da perda muscular, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. E muita gente não consome esse alimento ou consome muito pouco, sem saber que está deixando de dar ao corpo algo essencial para se manter de pé com firmeza. Hoje você vai entender por que as pernas perdem força com a idade, qual é esse alimento tão importante e como ele pode ajudar a melhorar equilíbrio, mobilidade e resistência no dia a dia. Se você quer continuar caminhando com independência, subindo escadas sem medo, mantendo o equilíbrio e reduzindo o risco de quedas, fica comigo até o final. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui eu falo de forma simples sobre saúde, longevidade e qualidade de vida, especialmente para quem já passou dos 50. 1. Por que as pernas perdem força com o passar da idade? A perda de força nas pernas não acontece apenas porque o tempo passa, mas porque o corpo passa por mudanças silenciosas. Depois dos 50 anos, começamos a perder massa muscular naturalmente. Esse processo se chama sarcopenia. É algo que acontece com todo mundo, mas pode ser acelerado por falta de movimento, falta de musculatura ativa, má circulação e principalmente pela falta de nutrientes adequados. Além da perda de músculo, existe outro fator importante: o fluxo sanguíneo. As pernas são a parte mais distante do coração e precisam de uma boa circulação para receber oxigênio e nutrientes. Quando a circulação começa a enfraquecer, o músculo não recebe o que precisa e começa a diminuir de tamanho e força. É por isso que algumas pessoas percebem que as pernas parecem mais finas, mais moles ou até instáveis. Existe ainda o papel das articulações. Quando joelhos, quadris ou tornozelos começam a doer, a pessoa tende a se movimentar menos, e quanto menos ela se movimenta, mais o corpo entende que não precisa manter músculo ali. É como se o corpo dissesse: se você não usa, eu vou tirar. E quando o músculo diminui, o equilíbrio também é afetado, e com ele vem um risco maior de quedas. A perda de força nas pernas não significa apenas dificuldade ao subir escadas. Ela impacta diretamente a autonomia, equilíbrio, circulação e até a saúde do coração. A boa notícia é que essa perda não é inevitável, e existem alimentos que ajudam o corpo a reconstruir parte dessa força natural, dando ao músculo o combustível certo para trabalhar. 2. O alimento simples que fortalece as pernas mesmo depois dos 50, o alimento que muita gente subestima, mas que pode fazer uma grande diferença na força das pernas, é o grão de bico. Ele parece simples e comum, mas é um dos alimentos vegetais mais completos quando o assunto é fortalecimento muscular, circulação e energia, especialmente para quem já passou dos 50 anos. A proteína do grão de bico é considerada uma das melhores entre os vegetais e fornece aminoácidos essenciais que ajudam na reparação e no crescimento da massa muscular. Isso é importante porque, à medida que envelhecemos,
O corpo perde músculo naturalmente e precisa de fontes adequadas de proteína para evitar a fraqueza progressiva. Além da proteína, o grão de bico contém magnésio, um mineral essencial para o funcionamento correto dos músculos. Sem magnésio suficiente, o músculo não contrai corretamente e pode causar cãibras, fraqueza e sensação de peso nas pernas. Para muitas pessoas, a simples inclusão do grão de bico na alimentação já ajuda a reduzir episódios de fraqueza, tremores e fadiga muscular ao caminhar ou subir escadas. Outro nutriente importante presente no grão de bico é o potássio, conhecido por ajudar a controlar a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea. Quando o sangue flui melhor pelas pernas, os músculos recebem mais oxigênio e nutrientes, e isso favorece a força, o equilíbrio e a mobilidade. Essa boa circulação também ajuda a reduzir sensação de pernas pesadas, inchaço ou aquela dificuldade ao levantar depois de muito tempo sentado. O grão de bico também é rico em fibras, o que ajuda a regular o açúcar no sangue e manter o corpo com energia constante ao longo do dia. Isso é essencial, porque quando os níveis de energia caem, os músculos ficam mais propensos à fadiga e a pessoa começa a evitar movimentos, acelerando a perda de força. Por fim, ele contém vitaminas do complexo B, que ajudam na comunicação entre o sistema nervoso e os músculos, uma conexão essencial para reflexos, equilíbrio e coordenação. Ou seja, ao consumir grão de bico regularmente, você oferece ao corpo os nutrientes necessários para manter suas pernas fortes, estáveis e funcionando da forma correta com o passar da idade. Um alimento simples, acessível e poderoso, e que muita gente ignora sem saber o quanto faz falta. 3. O que acontece com seu corpo quando esse alimento começa a fazer efeito? Quando você começa a consumir o grão de bico com regularidade, o efeito não surge de um dia para o outro. Ele acontece de forma silenciosa, gradual e consistente. Nos primeiros dias, o corpo começa a absorver os nutrientes essenciais, especialmente as proteínas e os minerais. Enquanto isso acontece, a musculatura começa a receber aquilo que estava faltando para funcionar corretamente. As pernas passam a ter mais resistência para atividades simples do dia a dia, como caminhar, levantar da cadeira ou subir escadas. Com o tempo, o potássio presente no grão de bico ajuda a melhorar a circulação. Isso significa que mais sangue chega aos músculos e que o oxigênio começa a ser distribuído de maneira mais eficiente. Esse processo reduz aquela sensação de peso nas pernas, o inchaço nos tornozelos e a dificuldade de mobilidade após longos períodos sentado. Para muitas pessoas, essa melhora na circulação também reduz desconfortos como formigamentos, cãibras noturnas e aquela sensação incômoda de pernas inquietas. Já o magnésio, outro nutriente presente no grão de bico, trabalha diretamente no funcionamento muscular. Ele atua na contração e no relaxamento dos músculos e pode ajudar a diminuir dores, cansaço e rigidez. Quando o corpo tem magnésio suficiente, os músculos respondem melhor aos movimentos, o equilíbrio melhora e as articulações trabalham de forma mais estável e segura. Depois de algumas semanas, é comum perceber mudanças pequenas, porém importantes. Levantar da cama fica mais fácil. Caminhar exige menos esforço e o corpo parece mais leve. Isso não é coincidência? É o músculo recuperando força e função. Essa melhora pode parecer sutil no começo, mas, ao longo do tempo, faz toda a diferença na autonomia e na qualidade de vida. Para quem já passou dos 50 anos, fortalecer as pernas não é apenas uma questão estética, é proteção. Pernas fortes significam mais independência, menos risco de queda, mais equilíbrio e uma vida mais ativa. 4. Como incluir esse alimento no dia a dia de forma simples e eficiente? Agora que você já sabe por que o grão de bico é tão importante e o que ele pode fazer pelo seu corpo, é hora de entender como incluir esse alimento na rotina de um jeito simples,
porque não adianta saber o benefício se ele fica parado no armário. A boa notícia é que você não precisa de grandes mudanças nem receitas complicadas. O segredo está na constância. Pequenas quantidades consumidas regularmente ajudam o corpo a absorver os nutrientes de maneira contínua e eficaz. A quantidade ideal para começar é cerca de 2 a 3 colheres de sopa por dia. Essa medida é suficiente para fornecer proteína, minerais e fibras sem causar desconfortos digestivos, principalmente para quem não está acostumado com leguminosas. Você pode prepará-lo uma vez na semana e deixar pronto na geladeira para facilitar o consumo. Depois disso, basta incorporar no prato já existente, no almoço, na salada, no acompanhamento ou até misturado com outros legumes. Muitas pessoas preferem consumir o grão de bico levemente temperado com azeite, um pouco de limão e uma pitada de sal. Outros gostam dele em sopas, caldos ou até amassado de forma parecida com um purê. A forma de preparo não importa tanto. O que realmente importa é que ele esteja presente no seu dia a dia. Com o tempo, quando o corpo começa a se adaptar, você pode variar as combinações, tornando o consumo mais prazeroso e mantendo o hábito. O essencial é lembrar de uma regra muito simples. O grão de bico não funciona como milagre. Ele funciona como nutrição. Quanto mais regular o consumo, maiores serão os benefícios. Quando você inclui alimentos funcionais com propósito, especialmente depois dos 50, você não está apenas se alimentando. Você está dando ao seu corpo as ferramentas certas para continuar se movimentando com independência, firmeza e segurança ao longo dos anos. A fraqueza nas pernas não precisa ser uma sentença inevitável do envelhecimento. Muitas vezes, ela é consequência de pequenas deficiências nutricionais acumuladas ao longo da vida, silenciosas, mas progressivas. E a boa notícia é que o corpo responde quando recebe o que precisa. O grão de bico é um exemplo simples disso. Um alimento acessível, natural e poderoso, capaz de ajudar o corpo a recuperar força muscular, melhorar circulação e aumentar a estabilidade e o equilíbrio. O que você faz hoje impacta sua mobilidade e independência nos próximos anos. Então, comece com uma mudança pequena, mas importante. Inclua esse alimento na sua rotina e observe como seu corpo reage. Seus músculos vão agradecer. E você pode perceber, pouco a pouco, que levantar, caminhar e subir escadas se torna menos cansativo. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos feitos para melhorar sua qualidade de vida e saúde em qualquer idade. Cuide do seu corpo. Ele é a ferramenta que te acompanha para o resto da vida.